que é o marxismo amazônico e os conjuntos de jazz, né? É, embora a historiografia oficial do marxismo no Brasil não reconheça e não mencione, né? Na Amazônia nós temos uma tradição marxista que é muito invisibilizada, que é muito esquecida, mas aqui nós tivemos a presença dos partidos comunistas, tanto em Belém como em Manaus, e tivemos também vários intelectuais, pesquisadores, pessoas que pensaram a cultura, pensaram as artes, pensaram a sociedade, né? Inclusive, uma das características desse marxismo amazônico é sua vinculação com a cultura, com as questões artísticas, estéticas, né? Então, esse marxismo amazônico ele está muito relacionado à experiência do modernismo, né? No modernismo que surge com muita força lá em Belém, né? A partir da Academia do Peixe Frito. Isso eu estou falando dos anos 20, 30, né? A Academia do Peixe Frito eram artistas, jovens intelectuais que se reuniam na boemia, lá no Mercado do Ver-o-Peso, para declamar poesia, para discutir sobre sociedade, política, filosofia, né? Então eles eram jovens boêmios que viviam aquele espírito modernista, né? E esse espírito modernista valorizava a cultura popular. No caso de Belém, especificamente, você tinha toda uma preocupação com a temática da cultura negra, né? Muito em função dos intelectuais formadores da Academia do Peixe Frito, né? Como Bruno de Menezes, né? Dalcídio Jurandir, que eram homens negros que naquele momento valorizavam o folclore paraense como uma forma de valorizar a cultura negra, né? Nos anos 30 havia um racismo muito forte lá em Belém, né? E uma campanha de repressão aos povos de terreiro, às comunidades que praticavam a religião afro-brasileira, né? Então a polícia, né, tratava essa população como criminosos, né? E o pessoal da Academia do Peixe Frito, né, se mobilizou nesse momento para fazer uma resistência contra esse processo repressivo que a polícia estava movendo naquele momento. E aí foi que eles se insurgiram contra essa repressão policial, né? Lançaram um manifesto com mais de 20 intelectuais assinando, né? Eles usavam os veículos de comunicação, os jornais, a rádio, né? Eles usavam a sua posição pública, né, como intelectuais, como artistas, para denunciar a violência policial racista, né, que ocorreu em Belém, isso nos anos 30, né, naquele momento. Mas por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês como esse modernismo no Pará ele foi muito radical, né, e muito vanguardista, né? Porque daí, por exemplo, saiu Vicente Salles, à esquerda, né, que era jovem quando chegou em Belém, né, e logo fez amizade aí dentro da Academia do Peixe Frito, né? Então, o Vicente Salles, ele se formou inicialmente a partir dessa tradição aí da Academia do Peixe Frito, né? Que era muito forte em Belém, que tinha um discurso regionalista, né, de preocupação com a Amazônia, né, mas também muito antenado com a questão racial. Então, o Vicente Salles, o que acontece? Ele vai se encontrar com Edson Carneiro. E o Edson Carneiro também fazia parte de um movimento modernista, só que lá em Salvador, que era a Academia dos Rebeldes. Então, o que ocorreu na década de 50? Um encontro da Academia do Peixe Frito, de Belém, com a Academia dos Rebeldes, lá de Salvador. Um encontro de Vicente Salles com Edson Carneiro, na década de 50. Foi um encontro muito feliz, né? Porque eles compartilhavam o interesse pela cultura popular, o interesse pelo estudo da cultura negra, né? O Edson Carneiro solicitou ao Vicente Salles que ele pesquisasse os terreiros lá de Belém na década de 50, e foi assim que Vicente Salles começou a sua jornada como pesquisador, né, lá em Belém, pesquisando os povos de terreiro, né, e fazendo todo esse levantamento. Depois Vicente Salles vai estudar em Brasília, vai estudar no Rio de Janeiro, trabalhar colaborando junto com Edson Carneiro. E, bem,
Isso tudo é relevante trazer aqui para vocês, porque eu acredito que foi essa base construída aí a partir da Academia do Peixe Frito, né? Mas também a partir da influência que o Partido Comunista teve, porque depois, nos anos 50, o Vicente Salles e o Edson Carneiro também vão ser filiados ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, né? Então, você tem duas figuras aqui do marxismo, né? Do marxismo brasileiro, e eu considero o Vicente Salles, né, um dos grandes marxistas aqui da nossa região, que foi, inclusive, um dos maiores pesquisadores da nossa música. Então, veja, gente, o que eu quero mostrar para vocês com isso é qual foi o resultado disso. Bem, o Vicente Salles, ele construiu uma obra toda focada no estudo da cultura popular da Amazônia, né? Claro que ele deu uma certa ênfase para o Pará, mas ele foi um grande pesquisador dessa cultura, né? E ele já nos seus primeiros livros, né? Por exemplo, no livro que ele tem, que é um dicionário de músicos, né? Que ele levanta através de um verbete, né? Em ordem alfabética, o nome de músicos, né? Musicistas que já viveram no Pará. E nesse livro ele já tem um verbete lá em que ele fala sobre os conjuntos de jazz, tá? Então, os conjuntos de jazz, gente, eles foram realmente muito presentes na nossa região, tá? Tanto lá no Pará como aqui no Amazonas também, e foram muito influentes na formação da nossa música. Os conjuntos de jazz são pouco falados, né? Eles não são ainda muito percebidos, né? Refletidos, mas foram muito importantes. Aqui no Amazonas, você tinha muitos conjuntos de jazz atuando aqui na década de 30 em Manaus, atracavam aí no porto, né? E naquele período que o navio ficava atracado, uma semana ou duas, esses músicos acabavam atuando aí na cidade, tocando, né? Mas tinham grupos de jazz que eram formados por amazonenses mesmo, pessoas que viviam aqui em Manaus, certo? Agora, os conjuntos de jazz, eles existiam e atuavam aqui em Manaus, mas também eles existiam e atuavam também no interior. Isso que é interessante. Veja que muitos grupos, eles iam daqui de Manaus para tocar no interior. Mas também começou a ocorrer um processo de que os músicos do interior começaram a criar seus conjuntos de jazz também, né? É verdade que os conjuntos de jazz, eles foram mais fortes, mais presentes aqui em Manaus, né, no Careiro, e aqui nessa região que vai de Iranduba até Manacapuru, Novairão, Manaquiri, essas regiões. Se afastando dessa região mais próxima de Manaus, já os conjuntos de jazz já não foram tão presentes, né? Mas é isso, queria mostrar aqui a foto, por exemplo, jazz Barreiros, da família Barreiros, né? Os jazz foram muito comuns nos anos 50, né? Onde se formavam ainda muitos desses conjuntos, e eles perduraram até final dos anos 60, talvez até início dos 70, ainda fosse possível encontrar alguma coisa, né? Então, esse jazz, por exemplo, aí fez parte do seu Dedé Ribeiro, que é morador aqui da comunidade do Caldeirão, Iranduba, proximidade de Iranduba. O seu Dedé morou muitos anos em Manacapuru, né? Mas ele nasceu no Lago do Arapapá, que é justamente essa região próxima de Manacapuru. E o que é interessante do seu Dedé Ribeiro é que ele não fez o êxodo, ele não veio morar em Manaus, ao contrário de outros músicos importantes. Então ele viveu a vida toda no ambiente rural. Olha que interessante, né? Ele viveu no ambiente rural como agricultor e como músico, conjugando essas duas funções aí, né? Isso aí uma foto do jazz que ele me disponibilizou. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jânio, eu sou formado aqui pela Universidade Estadual do Amazonas, sou baterista e percussionista e eu só tenho a agradecer ter conhecido o professor Bernardo, esse trabalho tão importante que ele faz, né, de pesquisar a nossa música. Ainda agora passou uma foto aí, que a gente não parou, que ele tirou lá do meu TCC e colocou. Essa foto aí tem uns músicos
eles eram 3 irmãos, os Armandos. É de uma comunidade chamada Araçatuba, o último interior do Manaquiri. Nessa foto está o Arthur Armando, o Chico Armando, que era o baterista, o Arthur, ele tocava trombone de pisto, o Antônio Armando tocava sax, e o Chico bateria, e tinha um baiano que estava no banjo, que é o laca-paca, né? Tu tiraste e colocaste aí. E esse cara, o Arthur, era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha uma carreira que a gente chama no interior, aquele negócio que puxa o barco, né? Aquela estrutura que puxa o barco para calafetar. E o meu pai levava o barco dele para calafetar lá. E eu gostava de muito para a casa do Arthur, porque lá a gente comia muito, né? Eles eram muito fartos, assim, tomava café 7 horas, depois 9 horas almoçava. Eles tinham uma cultura assim de uma mesa muito farta. E eles tocavam, eu vi várias vezes eles tocaram nas festas dos beiradores lá. Eu era criança, assim, de rede ainda, assim. Chegava na festa, você tinha som, depois você ia para a rede. E quando o papai levava o barco para lá, eles acendiam eu acho que era lampião, né? E ficava ali conversando à noite. Às vezes tinha um motor de luz e eles iam falar do Teixeira e do Caju. Eu era menino, aí eu tinha assim 8 anos de idade, 9, né? Eu ficava ouvindo, né? E a diferença entre o Teixeira e o Chico Caju. E que tinha as festas no Manaquiri, que tinha várias que eles chamam de sede, né? Aqueles locais das festas. E depois eu tive a oportunidade de tocar com o Chico Caju aqui no projeto Música de Quintal com o professor. Aí eu fiquei lembrando da minha infância.